No Brasil, o cartão de crédito virou uma espécie de armadilha silenciosa. Ele começa ajudando no fim do mês, vira uma saída para compras emergenciais, e quando você percebe, o valor da fatura já ultrapassa o que você ganha. O problema real nem sempre é a dívida em si, mas sim os juros que vêm depois. A maioria dos brasileiros nem imagina que está pagando uma das taxas mais altas do mundo. Algumas chegam a ultrapassar 15% ao mês, sem contar encargos e multas escondidas no contrato. E o mais grave, os bancos sabem que grande parte dos clientes não entende os detalhes da cobrança. Por isso, quando você atrasa, o sistema já coloca a dívida em rotação automática, joga juros compostos em cima, inclui tarifas cumulativas e te prende em um ciclo que parece impossível de sair. Mas aqui está o que pouca gente fala. Essas dívidas podem ser renegociadas com até 70%, 80% de desconto, dependendo da situação. Instituições financeiras preferem recuperar parte do valor do que correr o risco de calote total. O que falta para muita gente é entender como abordar a negociação, o momento certo de fazer a proposta e quais brechas usar a seu favor. Neste vídeo, você vai aprender exatamente isso. Vamos mostrar como identificar cobranças indevidas, quais argumentos têm mais peso numa renegociação e por que esperar a oferta do banco nem sempre é o melhor caminho. Tudo com linguagem simples, direto ao ponto, sem promessas mágicas, mas com informação que realmente pode tirar você do vermelho. 1. Entenda por que pagar o mínimo é o pior caminho. Quando a grana aperta, muita gente acredita que pagar o mínimo da fatura já é alguma coisa. E, de fato, é melhor do que não pagar nada. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém explica. Pagar o mínimo é como empurrar a dívida para frente enquanto ela cresce pelas costas. Funciona assim. Ao pagar só o valor mínimo, o banco automaticamente joga o restante da fatura no chamado crédito rotativo, uma linha de crédito com os juros mais altos do país. E não é só isso. O valor que ficou pendente passa a gerar juros compostos, o que significa que você começa a pagar juros sobre juros, todos os meses. Vamos usar um exemplo simples. Se sua fatura é de R$ 1.200 e você paga só os R$ 240 mínimos, os R$ 960 restantes entram no rotativo. Em 30 dias, essa diferença pode virar mais de R$ 1.100. Em 2 meses, já passou de R$ 1.300. E isso sem você ter feito nenhuma compra nova. Outro ponto que muita gente não percebe é que mesmo pagando o mínimo, o banco pode negativar seu nome dependendo da política interna e do seu histórico. Ou seja, você paga algo todo mês e ainda corre o risco de sujar o nome. É por isso que, se a fatura já está fora de controle, o melhor passo não é insistir no pagamento mínimo. É parar, calcular o tamanho real da dívida e começar a pensar numa negociação com desconto real, e não em mais parcelamentos com juros abusivos. 2. Como os bancos realmente calculam as dívidas e por que isso pode jogar a seu favor na hora da negociação. Tem uma coisa que pouca gente sabe. A dívida que o banco diz que você deve não é o que ele espera receber de verdade. Isso porque boa parte do valor que aparece para você, às vezes o triplo do que você gastou, é formada por juros, encargos, multas e taxas administrativas. Ou seja, grande parte é lucro projetado e não dinheiro real que o banco colocou no seu bolso. Agora, por que isso importa? Porque na hora da negociação, o banco prefere receber R$ 1.000 à vista do que correr o risco de nunca receber os R$ 3.500 que ele está cobrando. E sim, isso acontece todos os dias. Só que eles só oferecem esse tipo de desconto quando percebem que você está mesmo sem condições de pagar o valor cheio. É por isso que, depois de alguns meses de atraso, muitos bancos começam a vender suas dívidas para empresas terceirizadas de cobrança. Essas empresas compram sua dívida com até 90% de desconto e passam a te cobrar o valor cheio. Mas como elas pagaram barato,
também aceitam acordos com cortes grandes, desde que você saiba negociar. Outro detalhe bem importante: a dívida de cartão de crédito não é judicializada com facilidade. Isso significa que você não vai ser processado de imediato. O banco prefere tentar negociar antes de entrar com qualquer ação, o que te dá mais margem para oferecer uma contraproposta com base no seu orçamento real, e não no que eles impõem. Ou seja, conhecer como funciona o bastidor da dívida te coloca numa posição melhor. Saber que o valor cobrado é inflado e que a própria instituição prefere receber parte do que nada te dá poder de argumentação. E negociar com essa visão faz toda a diferença. Quarto, quando e como entrar em contato com o banco e o que nunca dizer numa negociação. Muita gente com dívida no cartão espera o banco ligar ou mandar uma oferta por e-mail ou SMS. Mas esse é um erro comum. Quem espera recebe a pior proposta, cheia de juros, parcelada, em dezenas de vezes, com valor final que continua impagável. O ideal é fazer o movimento inverso. Você entra em contato primeiro. Mas atenção, o momento certo faz diferença. Bancos costumam oferecer descontos maiores depois de 60 a 90 dias de atraso, quando a dívida já foi reclassificada internamente como inadimplência crítica. Antes disso, as propostas são padrão e visam manter o lucro. Agora, sobre a conversa em si, o jeito que você fala influencia diretamente no tipo de oferta que vai receber. Nunca diga frases como: quero limpar meu nome a qualquer custo. Preciso pagar logo essa dívida. Tenho dinheiro guardado. Essas frases mostram desespero ou vantagem financeira e fazem o atendente acreditar que pode te empurrar um acordo ruim. Em vez disso, seja direto e honesto. Diga que está com dificuldades financeiras, que o valor atual da dívida não cabe no seu orçamento e que está disposto a quitar, mas só se o valor for realista. Exemplo de abordagem eficaz. Olha, essa dívida cresceu muito por causa dos juros. Eu quero resolver, mas o valor que vocês estão cobrando é impossível para minha realidade. Se tiver um desconto justo, posso tentar quitar ou parcelar com um valor que eu consiga pagar sem deixar outras contas para trás. Essa linguagem mostra disposição, mas sem submissão. Também é importante que você peça que enviem a proposta por escrito, por e-mail ou SMS, e nunca aceite nada no impulso por telefone. Assim, você pode analisar com calma e comparar com outras opções. Quarto, o que observar na proposta de negociação e como evitar cair em armadilhas. Quando o banco ou a empresa de cobrança te enviar uma proposta, é aí que começa a parte mais delicada. Ler tudo com atenção e identificar as pegadinhas que podem transformar o acordo em mais uma armadilha. Porque sim, muita proposta de desconto, na verdade, é só um novo ciclo de dívida disfarçado. O primeiro ponto é olhar o valor total final do acordo. Não se iluda só pelo valor da parcela. Às vezes, a parcela parece leve, 150 por mês. Mas o número de prestações é tão alto que no final você pagará mais do que a dívida original. Se o total do acordo for maior do que aquilo que você deve, é cilada. Outro detalhe essencial: confira se os juros foram de fato removidos. Em um bom acordo, os encargos financeiros, por exemplo, juros, multa, IOF acumulado, são cortados ou reduzidos drasticamente. Se a proposta ainda inclui juros altos, mesmo com desconto, não aceite de cara. Peça revisão. Também fique atento ao tipo de parcelamento oferecido. Algumas propostas incluem parcelamento via fatura, o que significa que, se você atrasar uma única parcela, todo o acordo pode ser cancelado e a dívida volta ao valor cheio. O ideal é um boleto separado com parcelas fixas e vencimentos definidos, fora da fatura do cartão. Isso dá mais segurança e controle. E cuidado com acordos que dizem que o nome será limpo após a quitação total. Por lei, se você fechar um acordo e pagar a primeira parcela,
Seu nome deve sair dos órgãos de proteção ao crédito em até 5 dias úteis. Se a proposta não incluir isso de forma clara, exija que coloquem no documento. Negociar não é só aceitar o que te oferecem, é saber ler, questionar e, se necessário, recusar propostas ruins para esperar por uma melhor. Quem entra nessa com pressa normalmente sai com outra dívida no colo. Dívida caduca. O que acontece depois de 5 anos e por que nem sempre compensa pagar? Um dos assuntos mais mal explicados quando se fala em dívida de cartão é a famosa caducidade. Muita gente já ouviu dizer que, depois de 5 anos, a dívida some. Mas o que isso significa na prática? Vamos esclarecer. A partir de 5 anos após o vencimento da dívida, ou seja, desde o primeiro dia em que você deixou de pagar, o credor perde o direito de manter seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, depois desse prazo, seu nome deve ser automaticamente retirado das listas de negativados. Mas atenção, a dívida ainda existe. Ela não desaparece completamente. O que muda é o poder de cobrança judicial e de te manter com o nome sujo. Passados 5 anos, o banco ainda pode te cobrar informalmente, te oferecer acordo, mandar boletos, mas não pode mais acionar a justiça ou manter você com restrições no CPF. Por isso, se sua dívida já está perto de completar esse prazo, tipo 4 anos e meio, por exemplo, talvez não valha a pena fazer um acordo agora. Você pode acabar pagando uma dívida que já está prestes a perder valor legal. E sim, ao fazer qualquer pagamento, mesmo que seja uma entrada simbólica, esse prazo pode ser reiniciado. Por isso é preciso ter muito cuidado. Agora, se você precisa de crédito imediato, financiamento, ou quer limpar o nome por motivos urgentes, pode ser vantajoso negociar, mesmo com a dívida próxima de caducar. Mas faça isso ciente do custo-benefício. Não mova sua renda suada por uma dívida antiga sem calcular o impacto real na sua vida. Em resumo, dívida caduca não é desculpa para deixar tudo largado. O ideal é você quitar suas dívidas e voltar a ter créditos e benefícios com o banco. Mas essa é uma opção quando sua renda já está toda comprometida e já foram feitos acordos anteriormente, mas acabou virando tudo uma bola de neve por causa dos juros abusivos. 6. Como usar plataformas como Serasa Limpa Nome e Reclame? Aqui, para conseguir melhores acordos, muita gente tenta resolver direto com o banco, mas esquece de explorar ferramentas online que facilitam, e muito, a negociação de dívidas. Plataformas como Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e até o Reclame. Aqui podem ser grandes aliadas, principalmente quando a negociação tradicional não está funcionando. Começando pelo Serasa Limpa Nome. Esse site reúne as dívidas registradas no seu CPF e mostra, em tempo real, quais empresas estão dispostas a negociar com você. O mais interessante é que as ofertas lá costumam ter descontos que não são oferecidos por telefone ou agência, principalmente quando a dívida já foi vendida para empresas de cobrança. É comum encontrar acordos com reduções de 70%, 80% ou até 90%. Tudo de forma rápida e sem precisar justificar sua vida financeira para ninguém. Já o Reclame Aqui, apesar de não ser uma plataforma oficial de negociação, funciona como uma forma de pressionar a empresa quando ela se recusa a oferecer um acordo justo. Ao expor sua situação publicamente e registrar uma reclamação educada, clara e objetiva, as chances de você receber uma proposta melhor aumentam muito. As empresas monitoram essas páginas de perto porque prezam pela reputação pública. Dica importante: ao usar o Reclame Aqui, evite tom agressivo ou ofensas. Seja direto, explique o problema, mostre que está disposto a negociar e peça uma proposta realista com base no seu orçamento atual. Muitas vezes, o retorno vem em poucos dias, com condições muito mais flexíveis. Por fim, não deixe de comparar as propostas de diferentes plataformas. Uma mesma dívida pode ter valores bem diferentes dependendo de onde você consulta. E claro, sempre leia o contrato com atenção antes de fechar o acordo,
mesmo em plataformas confiáveis. Essas ferramentas estão aí para facilitar sua vida. Saber usá-las coloca você em vantagem sem depender da boa vontade do banco. 7. Parcelar ou quitar à vista, o que compensa mais na prática, mesmo com pouco dinheiro. Na hora de fechar um acordo, vem sempre a dúvida: vale mais a pena parcelar ou tentar quitar tudo de uma vez? A resposta depende do valor oferecido, da sua situação financeira atual e, principalmente, de como o banco apresenta essa proposta. A verdade é que, na maioria dos casos, pagar à vista dá o maior desconto possível. Isso porque a instituição prefere recuperar logo uma parte do valor do que esperar meses ou anos recebendo parcelas pequenas. Já houve casos em que uma dívida de R$ 5.000 foi quitada por menos de R$ 800 à vista, uma economia de mais de 80%. Mas e se você não tem esse dinheiro agora? Nem tudo está perdido. Algumas estratégias podem ajudar. Por exemplo, juntar o dinheiro por conta própria antes de aceitar o acordo. Dá para usar o tempo de inadimplência para guardar uma parte da sua renda e, depois de 2 ou 3 meses, entrar em contato com uma oferta concreta de pagamento à vista. Negociar um acordo com entrada baixa e poucas parcelas, mesmo que não seja à vista, é possível conseguir descontos maiores se o pagamento for concentrado em 3 a 6 vezes, fora da fatura do cartão. Por outro lado, parcelar em 24, 36 ou até 48 vezes, mesmo que as parcelas pareçam pequenas, quase sempre significa que você vai pagar o dobro ou triplo do valor original. E o pior, se você atrasar uma ou duas parcelas, o acordo pode ser cancelado, a dívida volta ao valor cheio e todo o esforço foi em vão. O que muita gente também não sabe é que, mesmo depois de fechar um acordo parcelado, é possível antecipar as parcelas e conseguir desconto. Ou seja, se você parcelou em 12x, mas no quinto mês recebeu um dinheiro extra, pode quitar o restante e pedir abatimento proporcional. Em resumo, se você tiver qualquer chance de quitar à vista, mesmo que precise esperar um pouco ou juntar dinheiro com esforço, essa é quase sempre a melhor escolha. Mas se não for possível, busque um parcelamento curto, com parcelas fixas e realistas, e fuja de acordos longos com juros embutidos. Resumo das melhores estratégias e como começar sua negociação hoje mesmo, do jeito certo. Negociar uma dívida de cartão de crédito não é só uma questão de vontade. É uma combinação de timing, informação e postura certa. Agora que você já entendeu como tudo funciona nos bastidores, vamos recapitular as estratégias que realmente fazem a diferença, principalmente para quem está no aperto e precisa de uma solução prática, sem enrolação. Evite pagar o mínimo da fatura. Isso só aumenta a dívida com juros abusivos. Quando não dá para pagar tudo, é melhor parar e buscar negociação do que insistir num valor que só cresce. Entenda que boa parte da dívida é virtual. Os juros, encargos e multas representam uma parte inflada que os bancos estão dispostos a cortar, se você souber pedir. Entre em contato no momento certo. Depois de 60 a 90 dias de atraso, as instituições ficam mais abertas a negociar. E você ganha poder de barganha. Negocie com inteligência. Não demonstre desespero. Use frases que mostrem limite financeiro, mas também disposição em resolver. Leia todas as propostas com atenção. Prefira acordos com boletos separados, parcelas fixas e sem juros escondidos. Recuse propostas que aumentam o valor total da dívida. Considere o tempo da dívida. Se ela já está perto de completar 5 anos, pense bem antes de pagar. Pode ser mais vantajoso esperar ou usar isso como argumento de desconto. Use as plataformas certas. Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e até o Reclame. Aqui podem oferecer condições melhores que as agências ou o atendimento telefônico. Se puder, pague à vista. Mesmo com pouco dinheiro, vale tentar juntar e negociar uma quitação. Mas se precisar parcelar, escolha acordos curtos e seguros. Agora, com tudo isso em mãos, o primeiro passo é fazer um levantamento completo das suas dívidas. Com o CPF em mãos, acesse as plataformas oficiais e veja o que já está registrado. Depois, analise sua renda e defina até quanto você realmente consegue pagar. Com esse limite claro,
Parta para a negociação com mais segurança. Lembre-se, quem entende o jogo tem mais chances de sair dele. E você não precisa se afundar ainda mais tentando pagar o que o banco quer. O foco agora é pagar o que é justo dentro do que cabe no seu bolso. Negociar uma dívida de cartão de crédito pode parecer assustador no começo, ainda mais quando o valor cobrado é muito maior do que aquilo que você realmente gastou. Mas agora você viu que há caminhos possíveis, estratégias reais e ferramentas acessíveis para sair dessa situação sem se afundar ainda mais. A principal lição é simples: não aceite a primeira proposta, não confie só no que o banco diz e nunca negocie no desespero. Com informações, postura e paciência, dá para virar o jogo, mesmo que a dívida já tenha saído do controle há meses. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um comentário contando a sua experiência ou sua dúvida, porque outras pessoas podem se beneficiar também. E se você já passou por uma negociação difícil e conseguiu pagar menos, compartilhe como foi. Seu relato pode inspirar quem ainda está perdido.